olha só o engano do pecado. Comerão, mas não. Tem gente que hoje, o que ela quiser comer, ela tem condição de comer. Tem gente que hoje, o que ele quiser comer, ele tem condição de comer. Só que nunca está bom. Fala assim, é a sede da alma. Não vim por tuas bênçãos, tu não deves nada. Tu não deves nada para mim. E mais do que tu podes me prover. Jesus, eu quero a ti. Qual é o seu nome? Fabiana. Seu? Fernanda, pastor. Fabiana e Fernanda, participando da concentração de fé há quanto tempo? Já há bastante tempo, mas com o decorrer do esfriamento eu me afastei. E decorrente disso, também com a minha desobediência, ela também foi vítima. Ela também se afastou. E como é que foi esse período de afastamento, Fabiana? Foi bem tumultuoso, foi doloroso demais. Não existe vida longe de Deus. Então, vida sentimental, nessa questão, sempre foi frustrada. Então, a partir do momento que eu a vi nessa situação, eu passei a olhar para dentro de mim, querendo ajudar ela. Como eu vou poder ajudar ela se eu precisava de ajuda? E esse período, Fernanda, de afastamento, como é que foi? Foi doloroso, pastor, porque, querendo ou não, quando a gente se afasta de Deus, a gente não tem vida, né? E na escola eu era uma coisa, em casa eu era totalmente outra, né? Na escola a gente acaba ficando com todo mundo, aquele famoso amizade se pega, mas continua amizade. E, querendo ou não, depois, com o recorrer do tempo, eu comecei também a fumar, né? Então, tipo assim, viu o vazio, eu quero fumar, vamos para um parque, vamos para algum lugar pra gente fumar, para esfriar a cabeça. Eu preferia estar longe de casa do que estar em casa. Acabava a aula, eu queria estar no shopping, queria estar na praça. Então foi um período assim bastante doloroso para mim, não como só para mim, como para ela. Conturbado, né? Exatamente, pastor. Fabiana, como é que isso tudo mudou? Foi quando, no decorrer de uns exames de rotina, eu descobri um mioma. Devido a esse resultado, mexeu muito comigo. Mas eu sabia para onde eu poderia recorrer. Foi daí que eu parei para pensar realmente o que eu estava fazendo da minha vida. Porque eu sabia que isso era resultado da minha desobediência. E foi quando também foi numa reunião de pais e mestres que eu fui, que a professora chegou comigo e falou que viu ela chorando. E eu peguei, ela pediu para ter acompanhamento com o psicólogo e eu disse, tudo bem, pelo menos vai ter alguém para conversar. Só que eu sabia também que isso não adiantaria muito, que eu via que ela batia de frente comigo, eu não poderia controlar ela. E eu sabia também. E foi quando eu comecei a buscar ajuda, pedi ajuda, tive essa ajuda aqui, e foi daí que, com sabedoria, eu procurei ajudar ela. E hoje está aqui as duas, na presença de Deus. Sim, senhor. E como é que está hoje a vida de vocês? Hoje, agora, assim, como eu digo para ela, antes de ser amiga, eu sou mãe. E depois de ser mãe, eu sou amiga dela. E tá tudo maravilhoso. E agora, como é que tá, Fernanda? Tá uma bênção, pastor. E querendo ou não, acho que uma das coisas que ela me falou e que ficou cravada em mim quando ela voltou foi que ela ajudaria as outras pessoas e quando eu pedisse ajuda, ela estaria lá para me ajudar. Né? Então, tipo assim, hoje, se eu posso pedir ajuda dela, eu posso conversar com ela, com a minha mãe. E no interior de vocês, como é que tá? Também houve essa transformação. Antes eu tinha insônia, eu estava com esse problema de insônia também. E hoje a preocupação já é para acordar, porque eu durmo bastante. Durmo bem, graças a Deus. Tem paz agora, tranquilidade? Temos paz dentro de casa, em qualquer lugar que a gente vá. Por mais que tenha as adversidades, a gente procura contornar a situação e tá tudo bem. E aí, Fernanda, e você, como é que é por dentro hoje? Hoje eu sou feliz, pastor. Hoje eu tenho paz.
como eu tinha muita ansiedade, eu não dormia à noite, eu dormia lá pelas 3, 4 horas da manhã, e hoje o meu problema também é acordar, né? Porque existe um versículo assim: em paz me deito e logo pego no sono. E é assim comigo. Acontece hoje com você. Acontece hoje comigo, pastor. Tudo transformado. Tudo transformado. Tudo transformado. Sim, senhor, pastor. Olha, é muito especial a história da dona Fabiana e da Fernanda, né? Porque elas entenderam, principalmente a mãe primeiro, que o afastamento era assinar, é como se assinasse um termo de destruição, né? Assinasse a própria infelicidade. Ela entendeu isso, que o reflexo do afastamento dela não só ocasionou a fraqueza, a debilidade dela, como teve o seu espelhamento na filha. Ela viu que afastada do Senhor, a sua descendência, isso sempre na Bíblia foi retratado. Quando você está bem com o Senhor, a árvore está bem, então os seus galhos são firmes, seus frutos também têm peso, os seus frutos conseguem completar-se. Mas quando a árvore está mal, né? Está sem água, tem até um versículo muito especial em Jeremias 17:8. Olha que interessante, porque será como a árvore plantada junto às águas. Você sabe que uma planta, as suas raízes vão em busca de água. Então, se a árvore está plantada junto às águas, fazendo agora um paralelo entre a senhora, o Senhor e Deus, quer dizer, você está buscando, como ela bem falou, né? Você está ali se envolvendo com Deus, cuidando da tua vida espiritual, então as suas raízes vão lá nas águas do ribeiro, ó. E você fica tão forte que não receia quando vem o calor, a sequidão. E a sua folha, por causa da sua raiz que está lá nas águas, fica verde. Então vai lá da raiz às folhas. E no ano da sequidão, quer dizer, nos dias de dificuldade, porque as suas raízes estão regadas lá, não se preocupa. E observação, não deixa de dar fruto. Quer dizer, essa água vai das raízes e se estende até os frutos. Ô, meu amigo, minha amiga, você que está aí afastado, ex-pastor, ex-obreiro, ex-frequentador, você que nunca nem colocou as suas raízes próxima das águas, e você está aí todo seco, né? E aí tem remédio para depressão, tem remédio para insônia, mas você fica dopado, você olhando, quando você olha para si, você vê que ser humano está sendo você, quebrado aos cacos. Tem um monte de conhecimento, mas com emocional quebrado, quebrantado. Então eu vou fazer o seguinte, ó, você acompanhou trechos da nossa reunião aí, me dê imagens da nossa quarta-feira à noite, ó, esse momento aí é o da busca que você há pouco viu, ó que bacana. Essa reunião, especialmente 19 horas. Essa reunião das 19 horas, sabe, a maioria dos membros, das pessoas firmes, dos que querem o Espírito Santo, dessas árvores que querem estar junto às águas, querem ser um jardim regado, é essa reunião e acontece em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Mostra, por favor, a nossa central de atendimento. Está aí o pastor Jorge, nosso amigo da Terapia do Amor, que foi tão especial na semana passada, né? Acho que foi uma das maiores terapias que nós tivemos aqui, foi muito especial, né? Diretamente do Templo de Salomão, e vamos dar continuidade nessa quinta-feira, 19 horas, está aí os nossos pastores de plantão. Você pode ligar ao 21 21 11 11, você pode mandar um zap agora, se comunicar, pedir ajuda, falar da sua sequidão, do seu vazio, do seu tormento, do seu desespero, da sua doença.
Toda a nossa força está aqui para seu resgate, para que você fique bem, para que você se levante. Você pode contar com a nossa ajuda, mandar a sua mensagem. Agora, olha da onde o Senhor Jesus tirou esse jovem. A gente está ao vivo, são agora 1h06 nessa madrugada. Amigo, como eu posso te ajudar? Não tô conseguindo mais sair de casa, não tô olhando mais pra nada. Parece que tudo acabou, parece que, tipo assim, eu fico lembrando só do passado. Eu já pensei, pastor, tipo, em tentar tirar minha própria vida. E coloca a tua mão aqui na minha mão. Colocou? Pela fé eu seguro na mão dele, eu arranco dele essa depressão, eu arranco dele essa opressão, esse vazio, esse desespero. Sai agora em nome de Jesus. Isso aqui é os remédios que você toma? Sim, esse aqui é o antidepressivo. Esse aqui é pra quê? Isso aqui é pra mim dormir. E esse daqui é o quê? Esse aqui é o que eu tava tomando 150mg, ela aumentou a dose pra mais 75. Esse vídeo vai estar gravado, documentado, porque vai ser o dia em que nós vamos mostrar junto com o seu testemunho. Tenho que esquecer. Olha, graças a Deus, minha psiquiatra me liberou, que ela até sorriu e falou: Gabriel, você tá pronto, pode ir. E o incrível que pareça, não custou nada. E eu, ex-depressivo, eu posso comprovar pra você que tem cura sim. É só você ter fé e acreditar em você. Que escravidão! Se isso não é escravidão, eu não sei o que é escravidão. Você viu a bolsa de remédio? Dá o print da foto aí. Olha só. Se isso é vida, se isso é vida, meu amigo, o Senhor Jesus promete libertação. Tá? Nada contra você usar complementos, suplementos, né? Mas a partir do momento que você é escravo, né? Olha, para dormir tem que isso aqui, para ficar acordado tem que ter isso aqui, para não desmaiar tem que ter isso aqui. Uma escravidão. É isso que o Senhor Jesus quis dizer quando ele disse assim: olha, se o Filho te libertar, você é livre. Esse rapaz estava num completo desespero. Ele ligou para a televisão desesperado. Não é assim que você está. Olha, é amanhã em toda a Igreja Universal. Hoje, você pode ir, que é essa corrente forte de segunda-feira, 19 horas, vamos estar lá no União da Vitória. É no União da Vitória, perto da Barreira. Nós vamos estar lá ajudando você. Tá? E você pode ir em qualquer Universal. Amanhã também é um dia de cura divina, na terça-feira. E sexta-feira mostra aí o nosso filtro espiritual. Logo no início da reunião, 5h30 da tarde, a gente começa a atender. Mostra isso, olha só. Isso é logo no início, tá? Chega cedo, 7 horas é boa noite, nós vamos para o corredor, tá? E é libertação, é quebra de maldição, é deixar a sua escravidão para trás. O dia todo de libertação e começamos a atender 17h30. Pode contar conosco. E agora você vai acompanhar uma jovem que ela determinou, ela estava sangrando há 1 mês e tanto, alguns dias, 1 mês e 4 dias, 10 dias. Olha só o que o Senhor Jesus fez por ela. Qual o seu nome? Gabriela, Gabriela, como era a sua vida antes de chegar até a Igreja Universal? eu cheguei aqui com uma enfermidade. Eu estava há 1 mês já com um fluxo de sangue, 1 mês e 4 dias, na verdade. Eu vim determinada a ser curada e eu fui curada. No mesmo dia, o sangue estancou. No outro dia, não tinha mais não resquício de sangue nenhum, não tinha nada. Estava totalmente curada. Agora você comentou aí sobre pessoas que possam ter ansiedade, depressão. Você passou por algum desses problemas também? Sim, eu vim com muitos traumas para a igreja. Cheguei aqui, eu fui abusada na minha infância por 2 pessoas próximas da minha família. Eu tive a parte da separação dos meus pais. Eu já tive um relacionamento frustrado na minha adolescência. Engravidei muito cedo. Então, tudo isso foi acarretando na minha vida adulta. Que eu achava que não ia acontecer nada, aconteceu. Eu comecei a ter muita insônia. Vivia chorando. O escuro, para mim, era parece que aliviava a minha alma. Aí vinha as lágrimas, após as lágrimas que vinha
a paz. A paz, entre aspas, porque no outro dia vinha novamente a tristeza. Então eu cheguei aqui por um convite. Então eu cheguei aqui determinada que eu queria mudar. Numa quarta-feira eu cheguei aqui, já me batizei, já me entreguei de corpo, alma e espírito. E no mesmo dia, na quarta-feira, saí em paz. A minha alma estava lavada, literalmente. Na primeira quarta, você já percebeu uma transformação no seu interior com relação aos traumas do passado? Sim, já para mim já não existia mais. No mesmo dia eu me entreguei e falei para Jesus que eu não queria mais aquilo. Perdoei as pessoas que me feriram, me magoaram, que hoje são próximas de mim. Mas mesmo assim eu não tenho mais olhos com elas. Eu perdoei. Então, o meu pai, que separou da minha mãe, que eu sofri muito, mesmo sendo adolescente, eu sofri bastante e eu perdoei ele. Hoje a gente tem uma relação como um pai e filho normal. Não existe mais nenhum trauma, já não tenho mais mágoa de ninguém que me abusou, não tenho mais nada disso. Me lancei de corpo, alma e espírito e o Senhor Jesus me atendeu. Isso é uma das coisas. Isso é um testemunho dentre milhares. Daqui a pouco você vai acompanhar coisas extraordinárias acontecendo de ponta a ponta do Amazonas. Ainda faltam 10 cidades para nós entrarmos com o Universal. Já estamos em Carauari. Você que tem parentes em Carauari, fala para eles, na Estrada do Gavião 458. Pode procurar o Universal. Estamos em Urucará, na frente da Praça da Bíblia. Uricurituba já faz tempo que nós estamos, tá? Nós estamos em Amaturá, nós fizemos um culto sábado de manhã em Amaturá, com quase 80 pessoas. Amaturá. Meu amigo, minha amiga, nós vamos chegar em todas essas cidades aí. Faltam 10 cidades do Amazonas para nós entrarmos. E nós vamos entrar, e o poder de Deus vai entrar conosco, como entrou na vida dela. Ela parou de sangrar no primeiro dia, porque o Senhor Jesus continua a fazer coisas grandes. Me dá aquele versículo de João 20, 31. Estes, porém, falando dos milagres de Jesus, que João escreveu 7 grandes milagres, ele disse, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha para mim, o meu amigo, minha amiga, vida em seu nome. Tudo que nós fazemos aqui em nome do Senhor Jesus. Nós vamos para essa 5ª novena do Templo de Salomão. Já vou colocar mais testemunhos para você. Me dê nome, Jorge. Se o senhor bispo que entrou em contato conosco aqui, a Joana, ela fala aqui do São José, ela sofre aqui com vários problemas na vida dela, ela que também estava afastada da presença de Deus, mas ela não vai perder por nada nesta quarta-feira, às 19 horas, nessa quarta-feira do Reino dos Céus. Nós temos também a Solene, ela fala aqui do bairro São Francisco, ela tem aqui vários problemas na vida dela, ela pede ajuda também, estará conosco nessa quarta-feira, às 19 horas. Nós temos também a Raimunda Vieira, ela fala do bairro Cidade de Deus, tem problemas aqui de saúde, problemas de depressão, problemas de vício na família também, mas nessa sexta-feira ela estará conosco às 19 horas. E agora você vai acompanhar muitas coisas que Deus tem feito na novena do Templo de Salomão. Determine que nessa quinta, nesse domingo, dia 27, inclusive faremos uma bênção para todas as pessoas envolvidas com a segurança, as forças policiais do nosso Amazonas. Todas estão convidadas, já estamos distribuindo convites em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Toca aí! Levante a água para o alto aí. Fala no nome de Jesus. Essa água está ungida para matar o que quer me matar. Fala toda bactéria. Em nome de Jesus, tudo que vier contra mim, fala assim, vai ter a sua morte. Beba dessa água em nome de Jesus. Se é por alguém, você bebe 2 goles.
Se é por alguém, você beba 2 goles aí. Tá, com começo de glaucoma, né? Passei 2 anos só usando a água. Quando foi no médico, tá paralisado. Eu enxergo muito bem, com óculos, sem óculos. E da virose também eu não uso outro remédio, bicho. Na minha casa só é a senhora água quer mesmo. dizer que a glaucoma parou? O glaucoma parou? Não Parou, evoluiu mais? paralisou. Curou de uma virose também? De uma virose, de tudo. O meu cunhado, ele estava com a cabeça inchada e ele precisava fazer uma ressonância. Aí ele me ligou e disse, Cléo, eu preciso fazer uma ressonância e eu estou com medo. Eu disse, você pode até fazer, mas você já está curado, eu estou com a água. E aí ele fez. Aí quando ele chegou, eu fui na casa dele, orei, ungi, dei a água para ele beber. Ele pegou o resultado, ele não tem nada. E aí, depois dessa experiência, começou a sair uma água pelos ouvidos, pelos olhos, e ele está curado. Começou a desinchar, perdeu a cabeça, voltou ao normal. Sim. O Senhor transformou minha família. O Senhor sabe que fez isso muito bem. Hoje eu oro para o Senhor transformar a família desse povo. Poderoso é Deus para transformar. Age, meu Pai, nesse filho. Se tem alguma divergência, se tem algumas agruras, que o Senhor venha alisar, que o Senhor venha diminuir, que o Senhor venha ajustar esse pai e filha, irmão com irmão. Venha, meu Deus, e abençoe todos os pais, e abençoe as mães que são mãe e pai, mulheres valentes, corajosas, meu Pai, que o Senhor venha honrar, proteger e abençoar cada família. Dona Adriana, como que era a sua vida antes de chegar na Igreja Universal? Olha, minha vida era totalmente destruída. Meu casamento era destruído, os meus filhos eram bastante tristes e havia muita briga. Meu esposo era um marido muito ciumento, muito possessivo. E essa insegurança que o senhor tinha? Pastor, é coisa do diabo mesmo, porque era um ciúme tão grande, uma saudade tão grande, mas como ela chegava, só era briga. Desde a gente se amar, ficar ali numa boa, não era briga por cima de briga, agressão. A gente se agredia às vezes. Tinha algum vício? Sim, senhor. Eu usava cocaína. Aí quando eu conheci ela perguntou se eu tinha vício, eu falei que não. Aí uma vez ela descobriu e eu usei cocaína por 3 anos, pastor. Traição também, traição tanto da minha parte quanto da dela. A gente se separou, entendeu? A gente passamos 3 meses separados. Qual foi o momento mais difícil na vida de vocês? Foi quando a gente se separou, pastor. Eu sei que eu fiquei 1 semana na igreja e depois eu saí, fui fazer as coisas que eu fazia antes, beber, fumar, e já estava ruim, ficou mais ainda. Foi o pior momento da minha vida, porque eu com fome, separado, aluguel atrasado, e eu não tinha R$1 para mim no prato fácil. Quem chegou na igreja primeiro? A senhora que chegou? Como que a senhora conheceu a Igreja Universal? Eu conheci através do meu irmão e da minha mãe. A minha mãe já era obreira, né? E aí ela sempre me convidava. Eu vinha, né? Mas não pegava firme. E quando a gente já não tinha mais a quem recorrer, né? E eu falei para ele, vamos para a igreja. E ele falou, vamos. E eu falei, vamos para a Universal. Ele falou, na Universal eu não entro nem morto, porque os pastores são todos ladrão, eu não vou... E aí eu peguei e falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu já conhecia, né, a Igreja Universal, sabia da fé, e aí ele falou assim, vamos, todas as igrejas que a gente puder ir, a gente vai. E eu falei, tá bom, mas se a gente não se encontrar nenhuma dessas igrejas, a gente vai para a Universal. E a gente foi todas as igrejas, pastor, todas, e nada dava certo. E eu falei, agora a gente vai para a igreja, para a Universal. Quando a gente chegava na igreja, ele me fazia muita vergonha, muita. Ele sentava de pernas abertas, ele não prestava atenção, e aí era discussão, muita discussão. E teve os passados tempos, ele continuou indo, e Deus foi transformando a vida dele, e logicamente a minha também, né? Eu aprendi muito a ser uma mulher virtuosa,
e ter paciência. E aí a gente foi pegando firme, se batizamos nas águas e fomos batizados com o Espírito Santo e a gente está aí na guerra até hoje, graças a Deus. E o senhor, como está a vida do senhor hoje? O senhor está liberto dos vícios? Como é que está? Sim, senhor, pastor. Graças a Deus. Como ela falou, eu não gostava da Igreja Universal, achava que todo mundo era ladrão. E aí aquela palavra foi entrando, eu já fui ficando. E graças a Deus hoje eu estou liberto. A gente é obreiro lá da igreja da Alvorada 3, entendeu? A gente está na guerra aí. Graças a Deus, tudo certinho. Hoje, a honra e a glória de Deus. Vida financeira, o senhor falou que tinha muitos problemas. E hoje? Deus me deu uma ideia. E essa ideia eu executei, botei em prática. E até hoje, graças a Deus, a vida financeira está maravilhosa. Hoje a vida é completa? Completa, graças a Deus. Tanto financeira quanto a vida amorosa, o casamento. E aí? Dá para você crer no nome dele e começar a ter vida? Ou vai passar pela vida gemendo? É isso? É ter fé e gemer do mesmo jeito? Quer dizer que uma vida de fé também é uma vida de gemer, de dor, de sofrimento. Quer dizer que a gente tem fé e tem que ficar debaixo do pé do diabo. É assim que é para ser? Você sabe que não. Você não sabia, agora está sabendo que não é. Domingo, sem dúvida, vai fazer a diferença. Mas essa noite de quarta-feira eu queria muito que você vencesse toda a resistência espiritual. Eu vou orar por isso e que você consiga chegar até nós, a uma universal nessa noite de quarta-feira, e ser essa árvore bem regada. Essa é a vontade de Deus. Vamos orar. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, a tua palavra que não pode falhar, ela diz que no nome de Jesus nós alcançamos a vida. E se nós estamos próximos de Ti, então a vida vai das nossas raízes aos nossos frutos. Assim como a árvore plantada junto ao ribeiro, toda ela ganha da raiz aos frutos. Neste momento, meu Pai, é muita gente que ora conosco. Pessoas sofridas, desmanteladas, suas famílias esmigalhadas, pessoas no limite da dor, como uma panela de pressão a ponto de explodir. Mas elas creram que o Senhor é Deus de maravilhas. E elas querem se aproximar de Ti, elas querem se voltar para Ti. Meu Pai, não permita que hoje seja um dia normal, que seja o dia da mudança da história dele. Esta criatura tão sofrida que às vezes duvida que possa mudar de situação. Ele ainda está estagnado, não fazendo uso da sua fé. Mas no nome de Jesus, esse espírito de resistência é repreendido. Dá um sinal para essa criatura. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ela receba forças para se levantar e buscar e mudar toda a sua história de sofrimento. Em nome do Senhor Jesus. Bebamos dessa água. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Graças a Deus. É inquestionável a diferença entre quem busca e quem não busca. Começa desde a raiz e vai até o fruto da árvore. A diferença. A palavra diz, outra vez vereis a diferença. Então você, eu creio, pastor Jorge, que ele recebeu condições para começar a mudar de história.
Vamos te aguardar nessa segunda-feira, nessa terça, especialmente nessa quarta, 19 horas. Você vai ficar muito bem. Você crê nessa palavra? Você crê? Então tá bom. Que Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.